Olá, empreendedores! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Belcast, o podcast da Bel Office Cowork, que tem o objetivo de compartilhar experiências, negócios, conexões e histórias de sucesso. Hoje nós estamos aqui com os convidados Vinícius Nogueira e Lorena Cavalcante. Sejam bem-vindos ao nosso Belcast, né? Como eu comentei na abertura aqui, o Belcast ele tem esse objetivo de a gente compartilhar histórias de sucesso de empreendedores, e hoje nós vamos contar a história de vocês dois, né? Desde a escolha ali, a trajetória, até a montar o escritório e futuro também que nós vamos falar hoje, tá? Então, sejam bem-vindos ao nosso Belcast. E a gente dá o start no Belcast, normalmente pedindo para os empreendedores convidados a se apresentarem para o nosso público, né, para os empresários que hoje assistem vocês, até porque a gente acredita muito que histórias de negócio, o que de vocês hoje, né, inspiram também outros empreendedores, outras empreendedoras que têm esse sonho de abrir um escritório, de se formar ali na área do direito, de montar o seu escritório, de empreender e de ganhar dinheiro para pagar um monte de boleto que a gente paga no final do mês, né? Verdade. Então, sejam bem-vindos ao nosso Belcast, ok? Eu queria dar esse start pedindo para vocês, né, quem é que pode começar se apresentando, falando um pouquinho, né, de você, da sua formação. Aí depois a gente conta um pouquinho da história e entra no escritório, como eu falei. Quem é que pode começar? Tá bom. Primeiro as damas? Primeiramente, Evandra, eu agradeço muito o convite aqui, essa abertura para o nosso escritório. E é muito legal a gente falar um pouco da nossa história, né? Porque a gente acaba... Nós do ramo do direito, a gente acaba se prendendo muito a questões técnicas de área de atuação e essas coisas. E fazer essa retrospectiva aí do nosso início vai ser bem legal, assim. E já tocando nesse assunto, eu acho até que a gente tem um começo de vida profissional até parecido, depois ele vai apresentar dele. Mas a minha história, ela é diferente, talvez, de muitas pessoas que foram para a área do direito, ou enfim, qualquer outra área. Que, eu já sonhava desde criança, tá? Nunca pensei em ser advogada. Era a última coisa que passava na minha cabeça durante o meu último ano de ensino médio. Eu pensava, eu advogada? Meu Deus, nada a ver. Eu queria ser médica. Olha só, eu queria ser da área da saúde. Sabia que ali naquele momento de convênio, de último ano de ensino médio, não dava pra passar em medicina, né? Que é um curso muito concorrido. Né? Desafio. Então, eu decidi ir para terapia ocupacional. Passei em terapia ocupacional, não fazia ideia do que era, mas fui. Comecei a cursar na Universidade Estadual daqui do Pará. Cursei 2 anos. E através dali eu não estava me identificando, não estava casando, sabe? A área da saúde para mim. Então, aí os meus pais deram a ideia. Por que tu não começa a estudar para concurso público? Tudo bem, né? Eu tava ali 18, 19 anos, precisava tomar um rumo já na vida. Comecei a estudar para concurso público e ali foi que eu me deparei com algumas matérias técnicas da área do direito, né? Que sempre tem para estudo de concurso público. E ali que eu vi, poxa, isso é legal. Mas o concurso era em cima da área que você gostaria de atuar? Não. Ou que já estava atuando, desculpa. Não. Era concurso de nível médio mesmo. Esses concursos gerais, se eu não me engano, foi algum concurso de banco ou algo do tipo. Queria passar em algo eu só queria estava estudar. Focando na estabilidade, provavelmente, Isso. né? Ter algo ali. Algo mais estável que a gente Perfeito. sabe que aqui no Brasil é muito batido, né? A questão do funcionalismo público. Então foi o que eu fiz. Comecei a estudar e vi ali as matérias de direito constitucional, direito administrativo. Poxa, isso é legal. Eu gostei, foi que eu cheguei com os meus pais, eu não quero mais cursar isso aqui, eu quero voltar pro cursinho para tentar direito na UFPA. Eles, como bons pais que são, deram esse apoio. E assim eu larguei um curso numa universidade pública, voltei pro cursinho e não passei na UFPA. Mas passei em pedagogia, também na Universidade Estadual do Pará. Cheguei a cursar ali 1 ano e meio, mas não tá legal. Aí foi que surgiu a oportunidade de fazer através do FIES. Eu sou formada pela Uninassal, que hoje é o NAMA, né? Através do FIES. E assim, eu comecei a galgar a minha vida no direito. Trajetória no a minha direito, trajetória né? no direito. Mas mesmo já cursando direito,
eu não planejava advogar. Não planejava advogar, confesso, não vou mentir. Por que não? Porque normalmente, ou não, a maioria pensa, né? Vai passar direito e vai pensar em advogado. Eu continuava com o concurso público como algo muito forte na cabeça, na mente. Eu queria ser promotora, queria fazer Ministério Público, coisas mais assim, voltadas mesmo à área do funcionalismo público. Mas depois que eu passei na OAB, eu olhei assim para minha carteira, eu falei, não vou abrir mão dela. A gente se torna muito apegado à nossa carteira da OAB, claro, quando a gente passa a gostar da atividade da advocacia, né? Tem muita gente que passa, que exerce a advocacia, mas que não gosta. E é normal, vai de cada pessoa. Mas ali quando eu vi, eu olhei para minha vermelhinha, como a gente chama, não vou abrir mão dela, assim, até porque tem muitos concursos, como de promotor, de magistrado, tu não pode ser advogado, tu não pode ter inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu olhava assim, eu não quero abrir mão da minha advocacia. E assim eu me tornei advogada. Muito bom. Os seus pais, eles são concursados públicos ou não? São. Eles são servidores públicos. Minha mãe é professora concursada da SEDUC, aqui do estado do Pará. E meu pai é policial militar. Legal. Por que eu te pergunto isso? Porque eu acho que tem essa influência um pouquinho, né? Do pai querer muito, 100%. Que os filhos sejam concursados, né? Eu também passei por isso, assim. Meu pai, ele é concursado e entendia que o concurso público realmente era algo fixo, seguro e tudo mais. Até hoje ainda rola, assim. Sim, né? Vai fazer concurso, ou um concurso do tribunal tal, vai sair. Será que não é uma boa? Não entra muito, até porque a geração dos nossos pais é muito diferente da nossa. Então, verdade. É muito difícil para eles entender o empreender hoje. A minha família, ela é de empreendedores. Mas, assim, foram poucos que seguiram realmente a área do empreendedorismo. O empreendedorismo, no início, acabou ficando como uma... Vamos ali tampar esse buraco aqui? Eu não estou conseguindo uma renda legal, vou complementar aqui, complementar ali. Então, e no final das contas, essas pessoas acabaram se tornando servidoras públicas. E só quem realmente ou não quis ou não conseguiu seguir no funcionalismo público que hoje empreende e de forma mais estratégica. Hoje em dia, eu acho que depois da pandemia, ela acabou sendo um divisor de águas para isso. Com certeza. Muita gente hoje já atua de forma mais estratégica e na minha família não é diferente. Só que a maior parte é de servidor público. Não, assim, a gente pergunta e assim, não tem nada contra. Eu acho que é escolha, né? Tem gente que quer passar. Perfeito, quer passar no concurso, quer tranquilo, né? Vai seguir, mas tem gente que faz, por algum motivo, ou é empurrado por uma opção, né, como empreendedor ali, que é um desafio muito grande. A gente vai falar sobre isso, segura aí. Agora eu queria falar com o doutor Vinícius aqui, entender um pouco, Vinícius, também, como é que foi um pouco dessa trajetória até chegar ali no doutor Vinícius, advogado, né? Por que escolheu o direito? Compartilha com a gente essa sua história, meu cara. Tá. Primeiramente, obrigado pelo convite, Evandro. Obrigado pelo convite aqui participar do Bellcast. É uma honra pra gente estar aqui. Fazer uma apresentação rápida. Meu nome é Vinícius Nogueira, sou advogado desde 2018. A minha história... sou sócio da doutora Lorena, sócio não somente no escritório, mas na vida, nós somos casados. Legal. Né? Então, isso a gente vai contar também, legal, isso é bacana. Temos 2 sociedades, né? Muito bom. E a minha história, a nossa história, na verdade, ela tem alguns denominadores comuns. Eu também demorei a entrar na área do direito, passei por vários cursos, praticamente todos da área da saúde, até cair no direito. Eu fiz vestibulares para vários cursos, farmácia, enfermagem, medicina, odontologia, nas quais odontologia eu cursei até o 6º semestre, ou seja, mais da metade do curso. Mas não me encontrei no ramo de biológicas. E foi uma decisão difícil, já estava com 22 anos de idade, os amigos formando, tudo mais, saindo, e agora? O que é que eu vou fazer? O pessoal começando a ganhar dinheiro e eu ainda numa vida de... E aí, o que eu vou fazer? Preciso ganhar dinheiro. Foi quando eu tomei a decisão de chegar com os meus pais e falar, olha, vou tentar fazer alguma outra coisa, estudar para fazer uma outra faculdade, talvez direito. Só que eu nunca fui um leitor muito assíduo. E tem essa
essa questão de, direito, todo mundo lê muito, olha o tamanho do Vadmecum, tu já leste tudo isso, todo mundo pergunta. Olha com aquele livro aqui, um monte de lei embaixo do braço. Você já lê, vocês leem tudo isso? Todo mundo acha que a gente lê ele por inteiro. Mas aí ficou aquela dúvida. E a primeira coisa que minha mãe falou, não, tu não tens perfil pra fazer direito. Tu sabes o que o advogado faz? Eu, de fato, não sabia. Continuei ainda o curso de odontologia, mas chegou uma hora que realmente não deu mais. Não deu mais. Eu peguei, conversei, tive uma conversa franca com meus pais, e a minha mãe falou pra mim a seguinte frase: olha, é a tua última oportunidade. E eu falei, bom, então deixa eu tentar ver o que eu vou fazer. Fui, assim como a Lorena, estudar para concursos públicos. Lá em 2012, 2013, não recordo ao certo, teve um concurso da Prefeitura Municipal de Belém, nível médio também. E lá tive o primeiro contato com as matérias de direito administrativo, direito público. Agora entendi o próximo, né? Começou a ter também matéria de direito. Exatamente, né? Direito administrativo e direito público, que é a área que eu atuo até hoje. E eu falei, pô, interessante isso, muito interessante. Constituição, aquela parte de voltadas para os processos administrativos disciplinares, direito dos servidores públicos, que é um ramo que eu atuo, a gente vai conversar depois sobre isso. E eu falei, bom, eu acho que eu vou fazer a faculdade de Direito. Falei pra minha mãe, ela falou, olha, tenta, mas eu acho que não é teu perfil. Entrei na faculdade de Direito e do primeiro dia até o dia que eu saí, eu falei, realmente é isso que eu quero. Realmente é isso que eu quero. Eu falei, meu Deus, o que eu fazia em biológicas? Porque eu realmente não tinha perfil. E durante a faculdade, consegui um emprego num órgão público, mas era mais na área de RH, mas eu tinha muito contato com os processos administrativos disciplinares de servidores públicos e fui enveredando para isso. E depois fiz estágios com advogados e durante a faculdade mesmo, né, já namorava com a Lorena na época, né? Eu ia perguntar, né, como é que era a relação do namoro? Já iniciou ali desde o tempo de estudo mesmo? Isso, mas nós fizemos em faculdades diferentes. A gente se conheceu antes, né? Da faculdade. Na verdade, foi meio que um durante. Quando a gente começou a se conhecer, ele já cursava Direito, mas estava no início. E eu já tinha vindo da reprovação do vestibular em Direito. Só que eu cursava Pedagogia. Então, eu não peguei o iníciozão dele no Direito, mas ele pegou, porque eu já fui entrar ali em 2014 e ele já estava, tipo, no segundo ano, mais ou menos. Exatamente. Assim. E aí a gente se conheceu e teve esse denominador comum do direito, né? E a partir desse momento que eu peguei e entrei no direito, eu falei, não, eu quero ser advogado. Eu quero advogado. Eu sempre falei, inclusive pra ela, assim, a gente sempre compartilhou, eu falei, não, eu quero ser advogado. Eu quero ser advogado. E porque eu sempre trabalhei com advogado, sempre tive contato com a advocacia, né? E sempre vi o dia a dia mesmo, né? E vi que a advocacia, ela é uma atividade, assim como outras, por exemplo, contabilidade, por exemplo, né? Que você consegue empreender. E eu já tinha essa visão de empreender, apesar de também ser de uma família de servidores públicos. Também. Eu ia perguntar. O meu pai é policial militar, mas da área da saúde, né? Odontólogo. E minha mãe é odontóloga da Secretaria de Saúde, da CESP. Ou seja, eu deixei a odontologia com os meus pais dentistas para me tornar advogado. E não tem nenhum advogado na minha família. Nenhum. Por isso que a mãe ficou, né? Será que exatamente. É mesmo? E tudo. Insegura até por não conhecer, talvez, né? Tem tanta... É muito gigante a área do direito. Então... E ficava aquela situação. Não, tu vais fazer direito, mas tu vais fazer concurso. Mas eu sempre fiquei com aquela situação. Será que eu vou me dar bem com isso? Será que eu vou ficar engessado? Porque esse é meu medo, sabe? Porque quando a gente começa a ter o nosso negócio, ele dá a liberdade, né? E o concurso público, ele te dá a estabilidade, mas eu vou colocar bem entre aspas, né? Porque ele, na verdade, te dá uma segurança. Porque a estabilidade, ela tem um limite. Porque chega uma hora que você não consegue ultrapassar aquele teto financeiro. Se você faz um concurso, você vai receber aquele valor, né? Salvo uma questão legislativa, de mudança, tal, tudo mais, depende do mundo executivo ou de onde você está, para que o seu salário ou sua remuneração, ela tenha um reajuste. E para nós profissionais liberais isso não acontece. Mas tem a situação de você depende muito da sua força de trabalho. Quanto mais você produz, mais você recebe. Exatamente. E a gente não tem teto.
né? A gente não tem teto. Então... Mas a gente também não tem férias. A gente também não tem férias. Tem 13º. É ônus e bônus, né? Não tem jeito. FGTS. A gente sempre coloca isso numa balança. Então, os nossos pais, né? Até hoje eles falam, tem essa situação. Mas isso começou a mudar bastante a partir do momento que a gente começou a ter essa visão, não somente da advocacia como algo técnico, mas como um negócio. Eu posso falar, falando por mim, né? Nós somos dois, o Cavalcante e Nogueira, né? Mas eu sempre falo para Lorena, a gente tem que olhar nossa advocacia, o nosso escritório, mesmo que pequeno, mesmo como nós dois como autônomos, mas já como um negócio, já como uma empresa. E eu sempre falei para ela, olha, eu tenho um objetivo aqui, e a gente está caminhando a duras penas, né? Porque não é fácil empreender. Muito difícil. É muito difícil empreender, né? Seja no Brasil, seja no estado do Pará. Então, a gente está caminhando a duras penas para isso, mas eu acho que a gente tem resultados muito legais e a nossa história ela é bem interessante. Acho que a gente vai contar alguns pontos assim de altos e baixos que a gente teve aqui durante essa trajetória. É muito legal que você está ouvindo, né, vocês comentando. E você pontuou algo, Vinícius, que eu percebo, depois que nós viemos para cá, nós como Bell Office, nós temos 6 anos aqui nesse prédio e caminhando por 7 anos. E eu acompanho alguns empresários, empreendedores que montam suas lojas, seu escritório aqui dentro do prédio e obviamente dentro da Bell Office, que a gente acompanha, né? Acho que é legal ouvir as histórias e ajudar, que é o nosso papel como Bell Office. E é impressionante como no prédio eu escuto, o perfil do empreendedor e do empresário que vem para a Bell Office já é diferente. Mas dentro do prédio, eu acabo acompanhando muita gente que monta o seu escritório, mas ele tem a ideia de... parece que ele é o funcionário, ou ele só foca como se fosse aquele profissional, que ele não é um empresário. Foi bem que você pontuou agora. Tentar diferenciar isso, né? Calma, vamos montar o escritório, e é uma empresa, é um negócio. Mas sabe que eu percebo muitos, eu acredito que a maioria, não todos, obviamente, mas eu acho que essa mudança da mentalidade também ela é importante, que o empreendedor ele tenha essa mudança de, cara, eu não sou só o advogado que estou fazendo esse serviço aqui, não. Eu acho que eu tenho um escritório de advocacia, eu tenho que olhar como uma empresa e não só receber para pagar as contas, que é o que eu vejo às vezes para muita gente que monta uma sala, que faz um investimento dentro, né, mobília e tudo mais, aqui dentro de um prédio, por exemplo. Mas que no final ele se enxerga como se fosse só o advogado que está ajudando alguns clientes e não como uma empresa, um escritório. E pelo que eu vi agora rápido, você já mudou o mindset que a gente diz aqui. Você já vamos olhar como uma empresa, como um escritório e com algo. A minha esposa, que também é Lorena, o nome dela, ela é minha sócia também na Bell Office. Obviamente que eu hoje que dou mais as caras, tenho os projetos, ela é diretora financeira, então ela está mais ali atrás, pagando a conta, mas a gente discute e conversa muito, e essa conversa de ser sempre uma empresa, a estratégia de avançar e de crescer, até porque foi como vocês pontuaram, é difícil pra caramba empreender. Hoje eu fico muito feliz quando a gente tem certa liberdade com as nossas famílias, assim, que a gente pode viajar. Acho que a gente tem que estruturar o escritório para ele funcionar sem a gente. Isso foi um desafio. Eu passei por isso um tempo, né? Ele funcionar sem a gente estar lá dentro, dependendo totalmente da gente. Quando você começa a quebrar esse laço um pouquinho, ou você não está fisicamente lá, mas está em outro local, né, trabalhando, e que consegue, de alguma forma, evoluir no seu negócio, no seu escritório, enfim. Então, essa mudança, assim, cara, a gente traz também desde o início, né, de olhar como um negócio, olhar como uma empresa. E aí, entrando nessa linha, eu queria, né, saber de vocês, já que você estava falando, continuando esse bate-papo, mas em que momento vocês decidiram, e eu vi aqui rápido, que foi em 2020 que vocês deram esse start, não, vamos olhar, não é a Lorena advogada, o Vinícius advogado, agora existe um escritório. E por que em 2020, né? O que chegou a direcionar vocês? E por que, na verdade, até por conta da pandemia que nós tivemos. Foi desafio para muitos negócios. Muitos escritórios fecharam e vocês foram um pouco na contramão, né? A gente iniciou em 2020. Iniciou 2020. Em plena pandemia. Olha aí, em plena pandemia. O que foi que motivou vocês? Eu vou iniciar e depois eu vou passar a palavra para a Lorena. É bem interessante esse nosso início, porque
nesse primeiro momento nós trabalhávamos para outras pessoas, né? A Lorena trabalhava em um escritório de advocacia, Legal. eu trabalhava em outro, né? Trabalhei lá durante 2 anos. E só que chegou um momento que eu peguei e falei assim, não, tem muitos erros de gestão. Desde essa época eu já olhava, mesmo sendo contratado do escritório, eu já olhava e já falava assim, tem muitos erros de gestão aqui, nesse escritório que eu tô trabalhando, porque tinha a figura do dono, né? Do dono que apenas delega. Ele somente delegava. Ele não cuidava da parte operacional, de treinamento, de gerenciamento em si. É uma crítica que eu faço até a muitos profissionais que têm o seu negócio, que eles acham que você crescer é você apenas delegar. Mostrei até para a Lorena aqui na última semana, o Flávio Augusto, do Geração de Valor, ele tem lançado muito um vídeo de que, para os empreendedores, empresários, que não saia 100% do operacional. Por quê? A gente tem essa ideia de que você, pro negócio crescer, você tem que ficar só na sua sala de forma estratégica, só pensando que numa estratégia para o negócio crescer, mas as coisas não funcionam assim. E simplesmente contratar pessoas para irem fazendo e como se fosse uma marionetes, assim a gente vai só mexendo. Só mexendo. E eu já observava isso nesse escritório. A Lorena trabalhou em outro escritório também. E a gente chegou e começou a falar, não, Lorena, vamos ver, vamos começar. A gente queria começar a nossa vida como um casal, né? Casar, tudo mais, enfim. Montar a nossa vida. E a gente resolveu unir as forças, sem entender muito. Foi fazendo como dava. E eu até falo sempre que aqui no nosso negócio tem da seguinte forma. Eu tenho a persistência, mas a Lorena tem a coragem. Porque o que é que aconteceu? Eu sempre fui muito medroso mesmo, medo de dívidas, medo de não dar certo, mas a Lorena, ela é uma pessoa muito corajosa. E ela me convidou. Olha, o meu avô tem aqui no bairro do Marco, tem uma casa, e na garagem da casa tem uma sala que devia ser 3x3. Cabia 2 mesas e 2 cadeiras. E 4 cadeiras, né? 2 nossas e 2 para atendimento. E eu quero montar um escritório lá. Bairro simples, na periferia do bairro do Marco. E de São Brás, desculpa, né? Canudos. Não, acho que é Marco ainda, né? Aquela divisa ali, Marcos, São Brás, Canudos. Mas que às vezes fica meio bagunçado. Numa garagem. Nós começamos numa garagem. Foi. Fomos pegando os poucos reservas que a gente tinha, compramos os móveis. Mas deixaram... Cada um disse, vamos deixar o escritório que estava ou foi a paralelo? Na verdade, o escritório que eu estava, ele tinha uma grande empresa, né? E esse contrato foi rompido e todos os funcionários foram demitidos. E ele virou para mim e falou, olha, eu tenho a possibilidade de te manter até o final do ano, mas tu vais fazer tudo. E como a gente fazia um certo tipo de demanda, que era mais voltado para direito do consumidor, eu falei, ótimo, eu quero aprender. Bem, ele vai ter o suporte de ele assinar, ter uma responsabilidade maior, eu queria aprender. E lá, nesse período de 6 meses, eu fiz um intensivo, de advogar mesmo, ir para cima, tal, tudo mais, e ver já os erros de gestão. Comparando com o que aconteceu, a ter esse rompimento do contrato, e depois, já continuando, já com uma equipe bem mais enxuta, que éramos eu, mais uma advogada e mais o dono. E só que depois não deu mais, e acabei saindo de lá. E a Lorena trabalhava em outro escritório, e foi que ela lançou essa proposta para mim. Também, Lorena, foi em paralelo, não foi? Chegou e disse, olha, eu saí, vamos montar? Qual foi a realidade? Diferente do Vinícius, o Vinícius na vida acadêmica dele, os estágios forenses eram voltados para a advocacia. Os meus não. Todos foram em órgãos públicos, voltados para o funcionalismo público, né? Retomando um pouco do que a gente falou no início. Então, eu tinha 0 experiência. Aí eu fui para esse escritório, carteira assinada, o que é raríssimo, tá? Falando em termos de escritório de advocacia, na nossa realidade, ter carteira assinada, que é até contraditório, mas infelizmente a maioria é contratado como associado. Então, eu fui para ganhar experiência, porque eu não tinha experiência, eu tinha experiência 0 mesmo na advocacia,
E eu tive a sorte de ter esses mentores. Eu posso dizer que eles foram mentores para mim, porque eles me ensinaram a advogar. Eles me mostraram como é pensar como advogado. E foi ali que eu vi que eu tenho a capacidade de seguir o meu caminho, de ter o meu escritório. E a minha avó, ela já vinha dizendo, olha, esse espaço aqui a gente quer montar pro teu escritório, pro teu escritório. Ela já vinha falando, vinha alimentando. Aí foi que ele saiu primeiro do escritório que ele trabalhava, primeiro do que eu, mais ou menos ali final de 2019. E foi que eu, então, bora lá, bora ver se dá certo. E eu pensei primeiro, olha, vou falar pra minha avó que eu aceito lá o espaço. Meu avô ia montar, ele ia estruturar tudo legal pra mim. Falei assim, olha, tu queres vir comigo? Eu vou. Tu queres vir? E eu falei que não. Ele Foi ficou mesmo, muito cara. relutante. Foi mesmo. Muito relutante. Aí foi que eu disse, olha, tu decides, porque o vovô tá lá, com todo o gás pra montar a sala pra gente, né? Os meus familiares sempre gostaram muito que dele. legal. Então, quando eles souberam que tinha essa possibilidade do Vinícius vir trabalhar comigo, até porque ele já era advogado do meu avô. Verdade. Ele já tinha uma causa do meu avô também funcionário público, mas já aposentado. Já era aposentado e tinha uma causa ali relacionada aos policiais militares, que foi ali que começou a nossa trajetória hoje dos servidores públicos, Exatamente. principalmente dos militares. Foi com os meus familiares. A gente também vai chegar lá, que a gente até conversou outro dia sobre isso. Mas, assim, eu falei assim, olha, eu vou. Tu vens ou não? Ele ficou. Aí virou o ano de 2020. Não se falava ainda. Assim, a gente ouvia muito de longe a Covid-19 que tinha iniciado ali na China, mas a gente não deu nenhuma importância, deu zero importância. Então foi que ele chegou, então tá, bora lá. Bora. Tá Eu quero, eu vou, bora, eu vou. Isso mais ou menos ali em janeiro. Aí eu dei o meu aviso prévio pro escritório que eu trabalhava, que era justamente o tempo também que o meu avô ia organizar lá a sala, ia deixar tudo bonitinho, tudo no ponto pra gente ir trabalhar. Passou fevereiro, acabou o meu vínculo de carteira assinada, onde eu tinha tudo certo, tudo bem resolvido. Virou março, a gente começou assim num boom, não foi, Vinícius? Foi, verdade. A gente começou assim, como nós éramos ainda bem iniciantes, a gente não tinha clientes fixos, a gente começou com uma coisa chamada de correspondente jurídico. Exatamente. Porque a gente ainda pegou uma época que os tribunais eram majoritariamente presencial. Os processos eram físicos, as audiências eram presenciais. Então, muitas empresas de fora contratavam assim, advogados locais para fazer essas diligências. Inclusive, o escritório que eu trabalhava chegou a nos contratar para fazer algumas diligências. Eu dei continuidade em algumas coisas que eu estava fazendo lá já como contratada. Só que aí, março, Fechou tudo. fechou tudo. A gente se olhou e agora? Uhum. A gente até chegou Já a estava ficar... montado lá o escritório, o teu Já avô tava montou tudo pronto. Pronto, Evandro, porque a gente chegou a começar a trabalhar efetivamente, compramos os nossos móveis, isso tudo antes de vir o boom da pandemia. Começou, porque aí veio carnaval, né? Começaram alguns casos e tal. Quando foi março, que efetivamente atingiu a gente aqui no Pará, aqui em Belém, que aí a gente se olhou, e agora? E agora parou, né? Ficou parado. A gente que chegou naquela época ter, assim, a cobrir os custos do escritório, que não eram muitos, mas a gente já tinha conseguido atingir um valor justamente com essas correspondências que a gente fazia de escritórios de fora. Cobriu pelo menos os custos do escritório um pouquinho mais. A gente se viu, e agora? O que a gente vai fazer? Aí a gente chegou a fechar. A gente ficou fechado porque não tinha como trabalhar. O tribunal também parou de funcionar. Houve suspensão de prazo, que sem prazo o advogado não trabalha. Né? Então a gente ficou, e agora? Caramba. Foi assim. Nossa. Mas aí eu comecei a estudar sobre o tráfego pago. Porque foi Paralelamente a aí isso. veio o boom das redes sociais. Das redes sociais. Porque foi que ele entendeu, na verdade foi ele que entendeu, ele passou a estudar mais sobre a questão das redes sociais, do tráfego pago,
do Google Meu Negócio. Ele toda hora ele falava, é o Google Meu Negócio, o Google Meu Negócio. Nossa, virou assim uma coisa assim que eu pensei que esse menino fosse enlouquecer. Toda hora era Google Meu Negócio, Google Meu Negócio, o nosso anúncio não tá rodando, o nosso, como é o nome daquele outro, que é o localizador do Google não tá funcionando. Ficou assim. Aí foi que ele passou a estudar mais sobre isso, e daí eu entendi que as pessoas, elas não estavam mais no presencial, mas elas estavam aqui, no celular. Aí veio o nosso crescimento, porque aí eu coloco 100% como responsabilidade do Vinícius, porque o Vinícius que teve essa visão, eu não tive, realmente eu não pensei em divulgar nas redes sociais, não, eu sou realmente do tempo do Classificados, em que a gente abriu Classificados para ver imóvel. Eu sou dessa época, eu não sabia, eu só para mim... Sei bem como é. Para mim, rede social era só diversão. No TikTok eu não sabia nem o que era. Eu era bem assim, meio... Por fora mesmo. Astecas e incas mesmo. Já o Vinícius não, aí ele passou a seguir pessoas que falavam sobre divulgações nas redes sociais, que falavam sobre tráfego pago, começou a buscar alguns cursos ou pequenos vídeos de instrução no YouTube e tudo mais, e daí a gente passou a divulgar. Aí eu acho que a gente voltou a realmente trabalhar ali mais ou menos final de maio para junho. Já tinha tido, acho que uns 2 lockdowns, mas a gente realmente ficou parado, porque o tribunal parou e não tinha como. Só que aí também facilitou de um outro lado, porque o tribunal, ele passou a digitalizar todos os processos. Não existia mais processo físico, todos os processos passaram a ser eletrônicos. Mas também a gente perdeu os correspondentes. E aproveitando lá o caminho aqui da conversa, qual era o objetivo de estudar tráfego pago? É porque, na verdade, as redes sociais, eu comecei a observar isso. Como a gente ficou muito preso, né, dentro de casa e ficou todo mundo com o celular na mão, eu comecei a observar esse crescimento de profissionais de diversas áreas divulgando os seus serviços nas redes sociais. Rede social era entretenimento. Porém, durante a pandemia, ela virou trabalho. E eu comecei a ver, trazendo para nossa área, advogados falando de trabalho nas redes sociais. Eu achei aquilo interessante e falei, bom, essas pessoas estão dando na cara a tapa aqui. E falando, divulgando, falando sobre informativos, sobre os direitos das pessoas. E o número de seguidores crescendo e algumas pessoas, e alguns deles mostrando fechamento de contratos mesmo durante a pandemia. E aquilo me chamou a atenção. E comecei a falar, deixa eu pesquisar outras coisas. Fui no YouTube também, comecei a ver outros profissionais falando sobre redes sociais, divulgando como é que o perfil ia crescer, enfim, essa inserção no mercado digital. E eu falei, Lorena, vou estudar sobre isso. E comecei a estudar. Estudei muito, muito, Evandro. Eu chegava a acordar 4 horas da manhã pra estudar sobre redes sociais. É por isso que ela vai ficar louca. Eu achei que ele fosse enlouquecer, porque eu lembro que teve um Dia dos Pais, logo ainda em 2020, que no domingo, o Vinícius lá. Vinícius, o que tá acontecendo? O nosso localizador não tá aparecendo, nosso localizador do Google não tá aparecendo. Eu falei, meu Deus, agora que esse menino vai enlouquecer. Eu estudei. Sem a gente aparecer no Google, a gente ninguém vai conhecer a gente. Existe, né? Não existe o escritório, ninguém vai chegar na gente. A gente não vai ganhar dinheiro, os nossos boletos vão acumular. Não, mas foi muito intensivo, assim, foi um pouco desesperador. Mas eu acho que foi isso que eu até falo, eu tenho uma frase pra Lorena que eu acho interessante, que eu digo assim, que o problema do desesperado é que ele fica cego, né? E foi lá que eu entendi que eu não podia me desesperar. Eu tinha que, de alguma maneira, encontrar uma solução em meio àquele caos todo. E a solução foi estudar redes sociais. E estudei muito redes sociais, estudo até hoje, né? Tiro pelo menos algumas horas do meu dia. Às vezes nós estamos em casa, tranquilo, já perto de dormir, que seria o momento de ficar vendo vídeos de entretenimento, besteiras. Não, eu tô vendo vídeos de redes sociais de como aumentar a nossa rede, o número de seguidores, enfim. E comecei a estudar sobre vendas online, estudar sobre marketing digital, marketing jurídico, tudo voltado para o crescimento do escritório na área digital. E não somente de advogados,
Legal. de outras áreas também. Fala, Lorena, esse cara aqui, ele é vendedor, esse cara aqui, ele é contador, esse cara aqui, ele é médico, esse cara aqui, ele é de uma agência de publicidade. E falei, como é que a gente vai replicar isso no nosso negócio? E a partir daí a gente começou a investir em redes sociais. O primeiro vídeo eu falei que Lorena, eu vou fazer. Peguei o celular, virei, apontei pra mim e comecei a falar, sem iluminação, sem roteiro, sem nada. Simplesmente fui, falei, joguei e lancei. E as pessoas curtiram, poxa, bacana, legal, tal. E comecei a fazer. Aí mesclava vídeos com carrossel, Canva, tal, fui aprendendo a mexer. Só que aí depois, com esse boom das redes sociais, essa mudança da forma das pessoas buscarem um profissional, se tratando de direito um advogado, que hoje em dia as pessoas, primeiro elas vão no Google, às vezes no TikTok, às vezes no Instagram. Não é mais um negócio. A indicação ainda tem muita validade, óbvio. Mas às vezes elas vão nas redes sociais. Vem um vídeo da pessoa, quem é essa pessoa? Tá, Vinícius, Lorena, de onde é edição de Belém, tal, do Pará. E já entra em contato com a gente. E a gente começou a ver que teve esse crescimento muito maior. A gente convida, não, venha no escritório. Não, eu prefiro que seja tudo por WhatsApp e tal, por e-mail. Falei, a gente tem que dar um jeito de fortalecer isso. E fomos estudando, fomos fortalecendo, até que a gente conseguiu, de alguma maneira, se consolidar dessa forma. Hoje, né, já fazendo um pulo na linha do tempo, hoje a gente nunca chegou para fazer um parâmetro, mas eu acho que 90% da nossa carteira de clientes que a gente fez ao longo desses anos todos veio do digital. É verdade. Veio do digital. Através dos vídeos, através dos anúncios que nós fazemos, através do estudo, do roteiro. Foi uma mudança mesmo de mentalidade, né? E nisso eu até falo com a Lorena, digo, Lorena, eu sei que às vezes é difícil me acompanhar, porque a minha cabeça não para relacionada a isso, sabe? Eu penso muito no nosso negócio, eu penso muito no nosso negócio de forma digital. Tenho algumas pretensões para ele, porque eu vejo alguns escritórios que eu admiro o trabalho das pessoas, eu falo, olha, futuramente o nosso escritório vai ser dessa forma, eu quero ter esse perfil, que eu quero que o nosso escritório seja dessa forma e eu exerça essa função aqui, porque foi lá que nós começamos, né? Tivemos um início bem complicado, né, Lorena, porque a gente cresceu rápido. Foi. Chegamos num patamar até financeiro que para quem... A gente começou 0 clientes, Evandro. Sim, o único cliente que a gente tinha era o avô da Lorena, né? E depois a gente foi, de alguma maneira, correndo atrás. Nunca tivemos cliente PJ. Nosso escritório é 100% pessoas físicas. Então, pessoa física. Então, tu imaginas a correria que é da gente tentar buscar valores e para o faturamento fechar no azul. Então, porque quando você tem um cliente PJ... É diferente, todo mês está lá na tua conta, independentemente do trabalho a ser feito ou não. Falando em termos de escritório de advocacia, né? Em termos de escritório de advocacia. Sim, verdade. Mas quando a gente tem pessoas físicas, né, onde o desafio é você convencer aquela pessoa, tá, principalmente quem chega da internet, olha, eu sou uma pessoa confiável, eu não sou uma pessoa que vai te dar um golpe, porque infelizmente tem gente que usa a nossa profissão para dar golpes nas pessoas. Nós somos pessoas confiáveis e tá aqui o resultado. É muito difícil, há um gasto muito grande de saliva e de estresse, né, para a gente conseguir fechar um contrato. Então, há esse desafio muito grande da gente conseguir manter isso. Nós conseguimos ter esse boom, acho que durante um ano e pouco, 2 anos, mas saímos de lá da sala que era na garagem, alugamos uma sala comercial mesmo no bairro do Marizal. Olha onde a gente saiu. A gente estava na periferia do Marco e demos um salto, uma sala comercial no bairro do Marizal. Contratamos uma estagiária, que era a nossa cunhada, a minha cunhada, irmã da Lorena. Aí, para ajudar a gente, devido à demanda crescente que o escritório teve. Só que a gente pecou num ponto. Eu posso falar isso, eu não tenho vergonha nenhuma de falar da nossa história. Eu tenho muito orgulho da história que a gente tem. Que a gente esbarrou o seguinte: não adianta você crescer se você não tiver gestão. A gente não tinha gestão. E eu acho que a gente caiu num erro que muitos advogados caem. De achar que eu preciso ter uma sala toda estruturada, toda montada. Não é só advogado, não. É empreendedor, de maneira geral, de maneira né? geral. Não, se eu não tiver a minha sala com o meu nome toda caracterizada, ninguém vai me dar credibilidade. A gente achava que
Se a gente não tivesse isso, a gente não ia crescer. A gente cresceu dentro de uma periferia do Marco, muita gente nos deu credibilidade, mas a gente achou que aquilo ali não era suficiente. Exatamente. Que a gente precisava dar esse passo. Eu acho que foi o nosso maior É erro. o nosso maior erro, exatamente. A gente ainda não conhecia a estrutura de coworking. A gente ouvia falar assim muito por alto, não, deve ser bagunçado, não vão dar credibilidade, imagina escritório de advocacia no coworking, Exatamente. gente, não funciona, não rola. A gente achava, foi um erro assim que, meu Deus, Foi. não dá pra descrever. Muito. Nós erramos muito nesse sentido. Foi. Mas assim, eu acho que foi necessário. Foi claro, necessário. porque sem isso a gente não ia aprender. Até porque Experiência. foi um divisor de águas também para a nossa divisão dentro do escritório. Porque em que pese sermos dois, nós passamos a dividir as coisas. Foi onde, por exemplo, a Lorena começou a ter contato com a gestão. Sim. A Lorena, em que pese ela, às vezes ela até fala assim, nossa, eu fico muito assim porque eu tô mais gestora do que advogada. Ela tem essa insatisfação que ela fala que ela tá mais gestora. Às vezes bate assim um sentimento de meu Deus. Eu não tô advogando, tô só gerenciando. Mas se não fosse a gestão da Lorena do escritório, nós não estaríamos aqui conversando contigo hoje. A Lorena se forçou a ser gestora, fez muitas coisas de maneira intuitiva, mas também procurou buscar conhecimento daquilo, organizou as nossas finanças, organizou as nossas estratégias, né, juntamente com o que eu via de como a gente ia crescer, para a gente ter esse crescimento, porque a gente chegou lá em 2021, 2022, estávamos bem, só que a gente não conseguiu sustentar, né? Aquilo, o que foi que a gente fez? A gente teve que dar um passo para trás. Pois é, eu ia perguntar para vocês isso, essa mudança de ir para uma sala, né, mobiliar ali, de repente tudo de novo, uma boa parte, o que foi para vocês qual foi esse maior desafio para poder, vamos parar, né? E eu acho que é legal as referências, a pesquisa e o estudo que vocês fazem, até muitos desses caras dizem assim, cara, erra, identifica rápido, volta, recua, starta de novo e segue em frente, né? Porque isso faz parte também, né, do negócio de empreendedor, né? Nossa vida de empreendedor aí maluca. Mas o que foi que para vocês entendem o que foi mais complexo ou desafiador para fazer isso e vamos dar um passo atrás e startar de novo? O que foi para vocês? É porque, na realidade, a gente viu que a gente não tratava o escritório como uma empresa. A gente, legal, ainda mais que nós sendo um casal, a gente tem um monte de advogado que vai assistir essa história e tem que se inspirar, porque é muito boa a visão de vocês. Que porque bacana mesmo. A gente tratava o escritório como uma extensão de casa. Verdade. Apenas, não, aqui é o local que entra o dinheiro e aqui é o local que a gente gasta. Sem colocar que aqui entra o dinheiro, mas a gente precisa gerenciar, a gente precisa dividir, falar em prolabore. A gente não sabia nem o que era. E é natural, né? Declarar imposto de renda, então, não quero declarar. A gente, ainda mais que a gente, enfim, a gente não olhava como... A gente veio de pais, funcionários públicos, que comprovavam a renda através de olerites, contra-cheques, e a gente olhava, era uma coisa que a gente pensava, como é que a gente vai comprovar a nossa renda? Exatamente. E agora? A gente tinha conseguido um local para alugar, mas através de fiador de funcionários públicos. Os nossos pais chegaram a ser nossos fiadores, porque ninguém dava crédito pra gente, ninguém dava muita credibilidade para um autônomo que não tem renda comprovada. O máximo que a gente conseguia ali, algumas pessoas legais que aceitavam movimentações bancárias, era a única coisa que a gente tinha. Só que nisso, como a gente não tratava o escritório como uma empresa, como uma pessoa jurídica realmente, a gente só gastava dinheiro, a gente não tinha uma visão estratégica ali para o que é capital de giro, como a gente vai dividir fluxo de caixa, não existia esses termos no nosso vocabulário. Então, a gente tinha uma planilha que a gente aprovisionava ali os gastos, colocava as coisas que entravam, as coisas que saíam, mas sem muita estratégia, sem muita divisão mesmo ali. A gente só pegava, olha, se entrou X, a gente botava isso aqui para luz, isso aqui para aluguel e o resto a gente gasta.
As contas do escritório se misturavam com as contas de Misturavam casa. com as contas de casa. Então, é claro que isso nem ia dar certo. E chegou o momento que a gente quebrou. A gente pode dizer que a gente realmente quebrou. A gente quebrou. Foi assim, ir para uma sala comercial foi o início da nossa queda. Caramba. A gente olha. realmente caiu. Porque a gente achava que a gente só ia ganhar dinheiro, mas a gente não pensou em gerenciar aquele negócio. Nunca houve não naquele momento ali. Então, a sala comercial, ela nos deu a possibilidade de ter uma visibilidade, bem entre aspas, né? Porque, ok, muita gente via a nossa sala, olha, legal, eles cresceram, eles saíram ali da periferia do Marco, vieram para cá, para o Marizal, então quer dizer que eles são competentes. Algumas pessoas até olham para isso, outras não estão nem aí. Eles querem olhar mesmo para a solução do seu problema. Então a gente se prendeu a isso, não gerenciou o negócio, a sala comercial foi apenas uma dívida que a gente contraiu, aí a gente se viu de mãos atadas, porque o dinheiro que a gente ganhava era todo para cobrir os custos da sala comercial, praticamente, fora os nossos custos de casa. E a gente olhava, poxa, mas e aí? A gente quer dar outros passos na nossa vida pessoal também, como comprar imóvel, ter filhos, que na época a gente não tinha filhos. Como é que a gente vai fazer com isso aqui que a gente tem? A primeira coisa que a gente fez foi, então, vamos sair da sala comercial. Fechamos a sala e ficamos com o escritório 100% online. Home office. Em home office. Só que aí a gente teve que se reinventar. E foi aí que a gente conheceu o Bell Office. E a gente vai entrar já dar continuidade nesse bate-papo. Mas eu queria só voltar um pouquinho, que você falou ir para o home office. Eu acho que esse estudo todo da rede social, de tráfego pago, eu acho que também somou demais aí nesse momento, né? Somou, porque se não fosse esse estudo que foi adquirido ao longo desses anos, né, que a gente iniciou em 2020, tivemos o crescimento, em 2022 a gente quebrou. Tivemos que dar um passo para trás. Ficamos de 2022 até 2024 em home office. Foram 2 anos. 2 anos de crescimento, 2 anos de queda. E foram redes sociais que nos ajudaram a nos reinventar. Porque mesmo a gente sem um espaço físico, mesmo a gente sem uma estrutura pronta, montada, a gente não deixou com que a nossa credibilidade caísse. Continuamos produzindo, continuamos falando com o nosso público, né? E os atendimentos, eles começaram a surgir, a gente conheceu as estruturas de co-work, né? A gente chegou a vir aqui na Bell Office no início, não foi? Em 2023. Em 2023, foi. Né? Até falo que é interessante pro advogado autônomo ou pro pequeno empreendedor conhecer a estrutura do co-work. O co-work, na verdade, ele é um escritório pronto. Um escritório pronto. Mesmo que você não tenha uma sala privativa, mesmo que você faça o aluguel apenas da hora, seja jurista, né? O que você tem endereço fiscal, que foi o nosso caso. Nós começamos com endereço fiscal. Nós começamos com endereço fiscal. E tudo isso eu fui pesquisando, compartilhando com a Lorena. Lorena, tem essa forma aqui, vamos ver. Porque o endereço fiscal, de alguma maneira, ele traz a credibilidade pro negócio. É verdade. Então a gente já colocou, parque office e tal, tudo mais. Só olhava, onde é o escritório de vocês? O nosso escritório fica no parque office, né? Então já era algo diferenciado, que, eles têm lá tudo mais. Eu quero agendar com vocês. À época, né, a gente agendou aqui hora, tal, chegamos a atender clientes, em eventuais situações, pra mim, ainda tinha a mentalidade, alguns chamam de nega distante, né? Ainda tem gente que fala assim. Que a Bell Office não tinha expandido para 3 de maio, né? Mas fica difícil, né? Não tem no centro. E a gente atendia também nos espaços compartilhados que a OAB também disponibiliza pra gente até hoje. Só um parêntese, que a questão do cowork se tornou tão forte hoje em dia que agora até a OAB possui um espaço de trabalho compartilhado, de atendimento compartilhado, só que
Claro, é uma pegada mais simples, assim, eles disponibilizam um local para um computador, para fazer audiência, tem algumas salas privativas também, mas não é assim, para efetivo trabalho, para tu chegares lá, que tu alugas, tu monta teu espaço de trabalho, não é assim. É mais mesmo para aquelas coisas mais do dia a dia, as mais corriqueiras, uma audiência, um atendimento. Hoje a OAB já disponibiliza isso, o que é muito legal, que nessa época não tinha. Não, nessa época não tinha. Isso tudo com mudança pós-pandemia. E quando a gente passou a verificar isso, que a gente falou, não, vamos começar a pensar novamente em crescer. A gente começou a verificar algumas situações, realinhar a rota, né? Reajustar a rota. A Lorena, nesse intervalo de tempo, chegou a trabalhar em outro escritório, né? Ela voltou, na verdade, a trabalhar no escritório que ela inicialmente foi contratada, no primeiro escritório. Foi nessa recuada. Nessa recuada, porque eu falei assim, não, Vinícius... Não pode parar, né? Não dá pra... Não, a gente tá O boleto, parado. ele não para de chegar aí, né? Exatamente. E foi assim, um passo para trás tão grande que a gente precisou dar durante essa época que a gente passou... Eu voltei a morar com os meus pais. Foi bem complicado. E levei esposa e filho, que na época a gente já tinha um filho, um bebê. Esse é o impacto, Caramba, que desculpa te cortar, Lorena, mas esse que é o risco para quem tá vendo e ouvindo a gente, de você não conseguir separar a conta, o que é pessoa jurídica, o que é pessoa física, né? O empresário, ele não é a pessoa física. A estrutura da tua PJ, ela não pode se misturar com a estrutura da tua pessoa física. Você tem que separar pro labore. E até puxando um pouquinho para o início da conversa, quando eu comentei com vocês, até também foi uma fala da Lorena e sua, Vinícius, eu comentei que eu observo muita gente, né, nesse prédio que ainda tem a ideia dele, parece que é o dentista dentro do consultório dele, porque ele não pensa em tudo isso que vocês falaram, que é a visão já de negócio mesmo, de empresa. Não, ali ele recebe, tem a secretária que conta no final, cara, recebeu isso, as contas eram essas, o que sobrou é meu, então não está pensando em investimento para empresa, para expansão, para negócio. Então, quando já tem um outro lado, como vocês estão pontuando, como empresa, cara, isso aqui é uma aula, não só para advogados, porque você acaba, né, por ser da área mesmo, o seu escritório, você pontuando ali para não, vários profissionais que tem o seu escritório, é o contador, que às vezes ele se enxerga só como contador, com aqueles clientes, ele não se enxerga como empresa, até o administrador, é o advogado, então a gente observa de muitos deles. Então é muito legal tá compartilhando essa história aqui de vocês, muito bacana. Porque sabe qual é o erro, Evandro? É a mentalidade antiga da pessoa dizer assim, o escritório sou eu. O escritório não é você. Né? CPF é CPF, CNPJ, o escritório só leva o nosso nome. O escritório só leva o seu nome, mesmo que seja Lorena Cavalcante Advocacia, Vinícius Nogueira Advocacia, ou Cavalcante Nogueira Advogados, como é o nosso caso, nós somos pessoas distintas da nossa empresa. Os gastos que a empresa tem, que a Lorena faz com muita maestria essa divisão hoje, são os gastos da empresa. Os de casa são de casa. A gente não pode mais misturar e não mistura mais. Não mistura porque a gente aprendeu. Pelo menos essa parte aí a gente aprendeu. Foi difícil, mas aprendeu. Foi. As duras penas, mas foi. Então, esse passo que a gente teve que dar para trás foi assim, realmente muito significativo, que eu virei pro Vinícius e falei, não tá dando. O nosso escritório, ele não tá rendendo aquilo que a gente precisa. A gente precisa de algo fixo. Aí foi que eu voltei a trabalhar para o escritório que eu trabalhava antes. Eles abriram novamente as portas para mim. E ali eu me reencontrei de novo na advocacia. Porque, dentre tudo isso, tem o nosso pessoal. Porque nós somos seres humanos e também não tem como deixar 100%. E a gente só focar, eu sou empresária. Tá, mas eu também sou mulher, eu também me tornei mãe. Então veio a maternidade. Com a maternidade... Imagino eu que outras mulheres vão se identificar com o que eu vou falar, mas veio a pergunta, quem eu sou agora? Eu não conseguia mais me ver como advogada, eu só conseguia me ver como mãe, eu não conseguia mais nem me ver como mulher. Então, o que eu falei para ele, Vinícius, só com as obrigações que a gente tem no escritório, eu não estou conseguindo me ver mais como profissional.
Então, eu preciso ir para fora. Eu preciso trabalhar para uma outra pessoa, trabalhar com outra pessoa, porque, ok, ele é meu sócio, e normalmente a gente separa muito bem isso, só que a gente estava sem local de trabalho, a gente trabalhava de casa com uma criança que também é filho dele, então era tudo muito misturado, foi um desafio muito grande. Então eu virei para ele assim, não, eu preciso me desligar um pouco daqui para eu voltar a ser a Lorena profissional, senão eu não vou conseguir. Aí, claro, ele me deu muito apoio, ele não, enquanto a gente não tinha condições de pagar babá na época, ele então, não, vamos tentar ali, tu fica meio período, eu negociei para não ficar o dia inteiro, de segunda a sexta, justamente porque se eu me afasto assim 100%, ele ia ter que ficar 100% com o neném e ele não ia conseguir trabalhar no escritório, o escritório aí que ia parar mais ainda. Aí foi que eles foram bem legais também nesse ponto e eu ficava meio período, em dias alternados, e assim a gente ia alternando. Enquanto eu saía, ele ficava com o neném, depois eu voltava, eu ficava com o neném para ele poder trabalhar. A gente criou uma salinha dentro da casa dos meus pais, justamente para a gente só colocar nossa mesa de trabalho, nosso computador, para quando a gente estivesse com o neném, fosse com o neném, tivesse que trabalhar, fosse a hora do trabalho, para a gente também não misturar tanto isso na medida do possível. E assim a gente foi voltando, até que a gente voltasse para uma sala, né, Vinícius? Foi, quando foi exatamente em maio de 2024. Esse ano vai fazer um ano. Quando a gente teve uma conversa aí que eu falei pra Lorena, a gente precisa voltar. A gente precisa voltar a ter o escritório. Porque a gente vive disso, a gente gosta do que a gente faz. Então a gente precisa, de alguma maneira, fazer com que o escritório volte a ser o que era antes. E eu virei pra ela e falei, eu não me conformo nesse escritório morrer. Não pela história que a gente tem, não pela história que a gente tá construindo. E a gente pegou ela mais uma vez com um passo de coragem e falou, olha, a gente pode buscar uma sala, só que dessa vez a gente não vai errar. A gente procurou uma outra estrutura de coworking no centro, numa sala também, e não tínhamos renda, não tínhamos dinheiro, mas a gente começou. Entrou um dinheiro num processo determinado e a gente foi para lá. E começamos novamente a nos posicionar no mercado e fomos crescendo, desenvolvendo e buscando e voltando a produzir conteúdo de maneira mais efetiva e já com aquele conhecimento acumulado, eu falei, bom, Lorena, já que o escritório não vai morrer, o escritório precisa continuar, agora a gente vai continuar com todo o gás. E nesse intervalo de tempo, a nossa vida voltou a crescer. O crescimento exponencial que a gente teve em 2020, ele teve praticamente em 6 meses, dos últimos 6 meses de 2024. Que foi quando a gente depois falou, graças a Deus as coisas começaram a dar certo e impactou na nossa vida pessoal também, onde a gente conseguiu depois voltar a ter a nossa casa, tudo mais, voltamos a morar nossa família, né? Agradecemos aos nossos sogros que vão assistir isso aqui, por esse apoio que eles nos deram nesse intervalo de tempo. Voltamos a ter o nosso espaço. E também voltamos para cá pro Bell Office, né? Que a gente já tinha sido cliente em 2023, retornamos para cá, mas a gente já retornou, como a Lorena falou, não. Se a gente tinha aquele outro espaço, naquela outra empresa, com uma sala privativa, vamos lá no Bell Office, vamos ver com o pessoal do Evandro, com a equipe do Evandro, a possibilidade de a gente ter a nossa sala privativa lá também. E graças a Deus tinha aqui a opção de ter a sala privativa. Para quem não conhece o espaço do Bell Office, é muito legal. Toda a estrutura que é feita aqui para um escritório pronto, né? A gente tem a assessoria dos funcionários, né? Das meninas, tal, tudo mais. Tem internet, tem esse apoio administrativo, café, água, tudo mais, agendamento. Tem um aplicativo. Então tem toda uma facilidade que a gente tem aqui no Bell Office, com a estrutura do cowork, que a gente falou assim, é isso que a gente precisa, de um escritório pronto. E
tivemos a oportunidade de alugar a nossa sala privativa, né? Que foi no início agora de 2025, não foi, Lorena? Foi no finalzinho ali, de 2024, de 4 novembro, para 25, mais ou menos. que a gente voltou pra cá e a gente tá nessa pegada hoje aqui, voltando ainda nas redes sociais, ainda de forma mais ativa. E no último mês, agora, a gente contratou até uma pessoa. Contratamos uma estagiária. Contratamos uma estagiária. Então, assim, pra quem há 2 anos, 1 ano atrás, não tinha nada. Não tinha nada, a gente tava morando de favor na casa da minha sogra, com um de home office, né, com um filho pequeno. E hoje a gente tá aqui, ter o nosso espaço dentro do co-work aqui da Bell Office, né, com uma pessoa contratada ajudando a gente, onde a gente consegue delegar, terceirizar algumas atividades que a gente foi aprendendo com a gestão, com os estudos que a gente foi fazendo ao longo do tempo, né, tirando essa ideia de o escritório sou eu, né, a gente hoje consegue dar essa visibilidade para o nosso escritório, essa crescente para o nosso escritório e os planos futuros que a gente tem até o final do ano e traçando as estratégias. Sempre de forma estratégica, porque a gente sempre conversa a cada 3 meses, a cada 6 meses, olha, teve esse crescimento, entrou esse faturamento, quanto é que a gente quer faturar esse ano? Coisas que a gente não fazia há tempos atrás. E graças a Deus as coisas vêm dando certo e essa é um pouco da nossa trajetória. Cara, que legal. Olha, sério, muito feliz mesmo. Eu adoro ver essas histórias, assim. Desde que nós montamos a Bell Office, já passaram, assim, tantos empreendedores, empresários, e na medida possível a gente tenta, em alguns momentos, até criar, a gente vai voltar, por exemplo, a alguns eventos internos, só para um conhecer o outro, porque a sala privativa é um desafio, né? A pessoa entra e a correria, a agenda, vai para sua sala, foca no seu trabalho, mas que acaba que não conhece os outros empresários, os outros empreendedores que estão ali dentro do ambiente. E essa conexão, esse network é importante, porque dentro da Bell Office mesmo já gera cliente. Às vezes tem alguém que está precisando do serviço de vocês e ninguém sabe. Então a gente está retomando, para você ter uma ideia, alguns projetos, e dentre eles é um café que a gente possa, em algum momento ali, um café com negócio, alguma coisa que tenha um momento, a gente se conhecer. A verdade é que tem um café que a gente vai ter que, vamos de manhã, sobe para a sala de treinamento, vamos tomar um cafezinho, vai ter uma palestra de conteúdo tal, algo nada demorado, mas que dê um momento para dizer, doutor Vinícius, doutora Lorena, apresentem aqui, falem aqui rapidamente com o escritório de vocês para as pessoas que estão aqui participando, porque a gente entende que esse network, ele é muito importante dentro desse ambiente. E assim, cara, que legal, assim, é desafiador. É história de empreendedor mesmo, que muita gente está aprendendo demais, cara, e vai aprender assistindo esse vídeo. Sério, porque vocês deram uma aula mesmo de negócio, de empreendedores. Não é só a pessoa se olhar como advogado, como profissional, não. Tem que olhar como empresa. Olha, assim, e eu fico feliz também porque desde o início, assim, montando, né, já tive experiência com outros, né, eu tenho uma outra empresa de tecnologia, a minha formação é tecnologia mesmo, né, a formação, eu tenho uma empresa de tecnologia, eu sinto um pouco dessa tua dor, né, de olhar, de negócio, eu tive que mudar essa chave, eu tive que, de empresa de formação em tecnologia, eu tive que fazer um MBA de gestão de negócios e finanças estratégicas, olha só como são as coisas. Penso que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas teve que mudar a chave, porque vocês são empresários. Não são só advogados, mas são empresários. E se vocês querem crescer cada vez mais, não adianta. Não posso esquecer ali, porque eu gosto também de fazer aquele operacional. Você puxou um papo muito legal, que eu acompanhei também o vídeo na rede social, sobre ser operacional. Então, tem alguns momentos, você é estratégico, mas você pode sim, e tem que ser. Hoje eu digo, né, para os colegas que quando a gente conversa, eu sou vendedor ali, eu sou comercial da Bell Office. Hoje a estrutura, tem equipe administrativa, em algum momento estratégico, sim, porque tem que olhar, tem que fazer o planejamento, como você quer se enxergar daqui a uns 4 anos, meu. Onde você quer estar. Você tem que ter isso como visão e vocês têm. Olha só, você contou e falou todas as facilidades que a Bell Office hoje ajuda os empresários. E eu nem precisei falar. E eu venho falando isso há 6 anos. Vocês não, vocês foram atrás, pesquisaram. Só tem essa alternativa.
Cara, vocês já vão muito longe, vocês já vão mais, vocês já avançaram demais, vocês já vão muito longe pelo trabalho, pela perseverança ali, o que vocês dois se complementam, né? Como você fala que eu sou aqui com receio, eu vejo também muito isso. A minha esposa não tem tanta coragem que eu, bora, vai, não, você, é isso, o que tá faltando? Então a gente vende o carro e eu vou fazer acontecer e vai dar certo e tem que dar, então tem que ter um pouco disso dos dois, né? E um vai empurrando o outro, o empreendedor é muito isso, é coragem mesmo, e tem medo, mas tem. Bora com medo e vai dar certo. Tem que dar, né? E o empreendedor também, a gente, esse papo aqui é bem interessante porque a nossa formação é direito, nós somos advogados, mas a gente está falando sobre empreendedorismo, sobre você se enxergar a sua empresa. E é interessante isso que você falou, no caso da sociedade, que quando você quer que a sua empresa cresça, se você não tem uma determinada visão para o crescimento da sua empresa, alice-se a um sócio, junte-se a um sócio que vai ter uma visão que vai somar ou multiplicar. Se você é um cara do operacional, um cara do comercial, o cara que gosta de estar no corpo a corpo, o cara que gosta de atender o cliente, o cara que gosta de chegar, fazer a visita, fazer a peça ou fazer a estrutura do negócio girar, mas você não é o cara que sabe organizar o negócio, pensar no negócio daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, estruturar as finanças, estruturar a contabilidade, e tá faltando isso para o teu negócio crescer, chame alguém que tenha esse perfil para se juntar a você. Porque muitas das vezes as pessoas acham que formar uma sociedade vai apenas dividir o dinheiro. Às vezes é necessário que você divida para que você também multiplique. Porque, por exemplo, eu não tenho essa visão de gestão que a Lorena tem. Eu sou o cara do comercial, eu sou o cara do operacional, eu sou o cara que gosta de conversar com o cliente, de deixar a peça estruturada, tal, tudo mais. Mas na hora de gerenciar, eu sei que eu tenho as minhas falhas. A Lorena, em contrapartida, ela é uma advogada técnica, que ela já gosta de um serviço mais especializado, de algo mais montado, mais pessoal para aquela pessoa, aquele serviço mais estratégico. E ela é uma excelente gestora. Ela entende Prolabore, entende finança, entende contabilidade, faz o negócio e estruturar para dizer assim, opa, tá crescendo aqui, mas a gente tem que se atentar nesse detalhe aqui. Não adianta a gente tirar dinheiro daqui porque vai faltar aqui. E na hora da gente fazer o Prolabore, vai impactar em casa. Então, eu não tenho essa visão. E um dos motivos pelo qual a gente quebrou também na época é que, como a Lorena falou, eu fiquei naquela dúvida. Eu me tornei mãe, eu fiquei profissional, que a maternidade gera isso também. Ela se ausentou do escritório. E o que aconteceu? Eu acumulei todas as funções. Então, para quem está assistindo e tem essa dúvida de, poxa, eu quero que o meu negócio cresça, mas eu tenho medo de ter um sócio, é importante ele se aliar a um sócio que vá somar a essa mentalidade dele. Não deu certo? Desfaz a sociedade. Mas é dinheiro. Mas dinheiro a gente recupera. Exatamente. Ou contrata também. Ou contrata. Eu quero fazer essa parte. Contrata alguém que faça. Essa empresa é tua. Acabou, meu amigo. E a gente pensa, Evandro, que contratar uma pessoa é só gasto. Não é, contratar é investimento também. Olha, a gente fez essa contratação dessa pessoa que está com a gente. Tiveram momentos que, nesse período, que nós dois tivemos que nos ausentar. A Lorena está gestante novamente. A gente vai ter nosso segundo filha, no caso. E eu tive que me ausentar alguns momentos para acompanhar ela em consultas médicas e tudo mais. Se eu não tivesse essa pessoa, o escritório tava fechado, tava parado. A gente... Bom, fizemos as contas aqui, eu acho que dá pra gente investir numa pessoa, inicialmente no estagiário. Vamos fazer um processo seletivo, vamos contratar e essa pessoa vai fazer isso. Aí, tá, Lorena, eu que tenho mais esse perfil, tá, vamos deixar tudo estruturado, tudo pronto, pra quando na minha ausência essa pessoa, pelo menos, dar continuidade nisso aqui. Evandro, adiantou muito o serviço. Foi. O escritório não parou. Então... Você imagina se tivesse tudo concentrado em mim, nesse momento agora que a minha esposa não pode estar 100% presencialmente como eu estou no escritório, e nem eu, porque ela precisa de mim também, e porque nós temos outro filho, nós temos filho, enfim, nossos outros compromissos, o escritório vai ficar fechado, o negócio vai fechar,
porque a gente não consegue delegar, isso não pode existir para quem tem empresa. Delegar é necessário para que você também cresça. Contratar funcionário não é gasto, é investimento. É verdade. É investimento. Se Porque você... a gente não pode ser onipresente. A gente não é onipresente. Aí vem a visão do, o escritório sou eu. Não, gente, o escritório só leva meu nome. Eu preciso de mais gente, até porque com outros colaboradores a gente pode agregar outras coisas, pode pegar mais processos, se tratando, né, de advogado, a gente amplia o braço. Exatamente, a gente tem outras pessoas para fazer coisas que naquele momento ali não dá, aí já adianta. Então não dá pra gente ficar com essa mentalidade, mas eu vou gastar, mas o que tu não podes ganhar com o trabalho que essa pessoa vai fazer, te ajudando? Claro, né? A gente também não pode se ausentar 100%, porque senão a gente deixa de olhar para o nosso negócio e até aquele ditado popular, que é o olho do dono que engorda o gado. E nós já tivemos esse exemplo, lembra que eu falei no início do primeiro do escritório que eu trabalhei? Escritório que ele trabalhava. Onde ele só delegou. Exatamente. E a gente quebrou. E quebrou. Que foi que é o que a gente sempre fala, olha, teve o exemplo do escritório que eu trabalhei, a gente não pode deixar tudo na mão de outras pessoas, a gente tem que entender como funciona cada estrutura, e a gente conversa muito sobre isso, né? Não adianta só, por exemplo, aqui tem o Bell Office, você tem várias unidades aqui, se você só fica na sua sala, só gerenciando tudo e não fica de olho no que acontece na unidade Barcarena, na unidade 3 de Maio, aqui na unidade Augusto Montenegro, não, eu quero só saber dos louros. Olha, pessoal, quanto é que a gente faturou? Tá aqui a folha, eu vou pagar para pagar. Tá aqui o lucro, beleza. Vou viajar com a minha esposa, com a minha família. Não é assim que funciona. E não vai dar certo. Não vai dar certo. Hoje eu tenho a cada 1, 2 semanas, estou numa unidade em Barcarena. Aqui tem um dia específico que está presencial mesmo, acompanhando a outra unidade. Agora, claro, é olhar como... E isso é um desafio muito grande para a gente. É olhar como uma empresa que se imagina que é o nosso plano de ter mais unidade, muito mais unidade, e que seja estratégico, né? Que a gente, claro, a gente não vai conseguir estar em todas as unidades lá na frente, sei lá, 10 unidades, e não vai conseguir estar em todas ao mesmo tempo, mas que em alguns momentos você esteja e que você trabalhe essa gestão de uma forma estratégica e consiga controlar, isso é extremamente importante. Mas sempre, se é uma unidade, se são 10, são 20, você está olhando como uma empresa. Você já vem estruturando ela como vocês estão. Vocês já estão estruturando desde a base, meu amigo. Que aí quando a cada vez crescer como vocês estão, a base está estruturada, está preparada, isso é legal. Por isso que eu disse, eu estou vendo aqui 2 executivos, 2 empresários que não vão crescer muito, porque também tu tem que ter a visão, tem que ter um pouco de ambição, de desejo de crescer, de ter empresa grande, né? E isso você mostrou rápido na conversa com vocês mostraram que vocês têm o planejamento, como que é estar daqui a uns 4 anos. Cara, feliz pra caramba, feliz pra caramba. Isso aqui é Bellcast. Isso é Bellcast, são essas histórias que não é só chegar aqui e olha, tá tudo certo, estamos ganhando dinheiro. Não é isso. Empreender é um desafio maluco. E vocês contando a história mostra muito isso. Mostra muito essa realidade, esse desafio. E vocês comentando agora com a primeira funcionária, foi um pouco da gente aqui também, né? Eu, na época que eu montei, junto com a minha sócia, né, nós montamos a Bell Office, eu ainda estava trabalhando em outro lugar, então eu não conseguia nem estar aqui de 8 às 5, né, de 8 às 6. Então a gente já tinha uma colaboradora que ajudava a gente, né, que foi até a Cristiane, a minha irmã, ela entrou aqui muito para ajudar, ela era o braço que estava lá. Mas em alguns momentos, ainda tem isso, provavelmente vocês já passaram, vai reunir com a colaboradora, mas disse, não, mas eu queria falar com os donos, eu queria falar com os responsáveis. Sim. Ainda tem isso também. Eu passei lá no início que as pessoas queriam conversar e eu nem podia. Então chegou um momento que eu virei a chave total e disse, agora, se já estava acreditando que vai, porque teve investimento, a gente acredita, agora que vai ter que ir, porque, né, a gente virou a chave total. Então isso eu vejo muito em vocês, que bacana mesmo. Olha, eu queria dizer para vocês que o tempo ele voou rápido assim, da história. A gente chegou aqui, eu olhando, tem perguntas que eu nem fiz, porque elas foram sendo respondidas durante a nossa conversa, o nosso bate-papo. E olha só, nosso primeiro Bellcast, nós entrevistamos uma cliente nossa, ela é cliente nossa aqui, que é a Márcia,
E a Márcia, ela fala muito isso, que ela sentiu muito quando ela veio aqui para a Bel-Office, ela sentiu muito que o espaço, ele também vive a história dos clientes. Ela veste a camisa junto, vive a história, o negócio junto com o cliente. E hoje eu ainda não tinha conhecido vocês. Ia chegar esse momento, mas a gente aproveita a oportunidade para ouvir também. O Belcast, ele nasceu para isso, para a gente entrevistar, para a gente ouvir a história do nosso cliente, do nosso parceiro, e passar a viver isso, a história deles. Então a gente cruzava pelo corredor rapidamente, falava ali, e cara, eu assim, fico muito feliz, né, de vocês estarem participando junto desse Belcast aqui com a gente. A gente ainda não falou, nós chegamos aqui naqueles momentos finais, mas vocês ainda não falaram rede social, isso é importante. Mas antes de falar a rede social, eu queria pedir para vocês que vocês deixassem uma mensagem, né, para esses empreendedores que estão, de repente, se formando agora, ou que têm um sonho, assim como eu tive, como vocês tiveram, e estão lutando para ter o negócio, para fazer ele crescer, para fazer ele prosperar, né? E eu queria que vocês mandassem uma mensagem para essa pessoa, olhassem para a câmera aqui e dissessem para ela uma mensagem. O que vocês podem falar para... Só a história de vocês já inspiraram, né? E vai estar inspirando com certeza muita gente. Mas o que de dica vocês podem dar a alguém que quer montar o seu escritório, né? Que é um desafio. O que vocês poderiam, olhando para a trajetória de vocês, o que vocês poderiam deixar de mensagem para essa pessoa que quer montar o seu escritório, quer crescer, quer prosperar aí na vida, e depois entre em rede social, site, o que vocês tiverem, para as pessoas também poderem seguir vocês e conhecer ainda um pouco mais na rede social. Quem é que pode falar? Posso começar. Primeiramente, coragem. Com coragem a gente vai muito longe e não ter medo de errar. Eu sempre falo pro Vinícius que eu não mudaria os nossos erros, porque foram os erros que a gente cometeu que fez a gente chegar e a gente se reinventar e a gente não fazer de novo, porque sem a gente olhar os nossos erros, a gente não verifica o que está deixando de dar certo. Então, não tenham medo de errar, fiquem sempre atentos e tentem não caminharem sozinhos, porque quando a gente caminha sozinho, a gente acaba não tendo com quem se espelhar, com quem desabafar e até dividir também essa responsabilidade, porque a responsabilidade de errar é muito grande. Caminhem sempre com alguém com pensamentos semelhantes, minimamente semelhantes, porque como o Vinícius falou, é dividindo que a gente consegue multiplicar. Então, acho que basicamente é isso. Suas redes sociais. E nas redes sociais, hoje a gente está com um novo projeto, né, que a gente começou recentemente no direito imobiliário. Então, a gente decidiu dividir um pouco aí as redes sociais do escritório, que ele fala majoritariamente para policiais militares, né, servidores públicos militares. E hoje eu tô com o Lorena Cavalcante ADV, que lá onde eu falo majoritariamente de direito imobiliário, direito de sucessões e também de planejamento previdenciário, que é algo muito importante hoje que a gente acaba deixando um pouco de lado, principalmente nós empreendedores, que a gente só pensa em ganhar dinheiro, a gente não pensa muito no futuro ali da velhice, né? Então, no Lorena Cavalcante, Instagram, Lorena Cavalcante ADV, lá vão ter muitas dicas sobre esses assuntos que eu acabei de falar. Bom, o recado que eu posso deixar pro empreendedor ele tem que, de alguma maneira, não ficar preso a apenas a parte técnica, tá? Ele tem que pensar fora da caixinha, né? Começar a pensar sobre a gestão do negócio, começar a olhar esse mercado digital, que é promissor, é um futuro que já é uma realidade, né? Porque todo mundo hoje em dia tá nas redes sociais, não tem jeito. Se você não tiver o perfil de ir para redes sociais, de gravar um vídeo ou de fazer as suas postagens, alice a uma pessoa, né? Junte-se a uma pessoa que possa dar cara ao seu negócio. Hoje em dia a gente não é mais uma logomarca, né? Hoje em dia
todos os empresários de todos os ramos, né, do pequeno, do microempresário ao grande empresário, hoje ele tem um rosto, né? Temos grandes exemplos aí, Magazine Luiza, CIMED, né? Que a gente hoje em dia sabe quem são essas pessoas, sabe quem são os donos, né? O que antigamente não tinha, né? Então, para um pequeno empreendedor como nós, a gente precisa também mostrar quem nós somos. Persistência, consistência, resiliência, tá? E acima de tudo, fé. Tenha fé na crença que você tiver, né? E tenha fé em você, que vai dar certo. As dificuldades, elas vão existir, não tem jeito. Uma hora a gente vai cair, né? Chegar ao topo é fácil. A questão é se manter. A questão é se manter. Por incrível que pareça, chegar ao topo, todo mundo vai chegar. Agora, ter consistência e persistência para ficar no topo, construir uma autoridade de quem você é e de quem é e de como a sua empresa vai se manter no mercado, que é o mais difícil para o empreendedor. Então, você, empreendedor que está assistindo aqui a gente através do Bellcast, não tenha medo de errar, não tenha medo de continuar, de persistir. Se ainda não está do jeito que você quer, uma hora vai dar certo. Acredite, a gente dividiu um pouco aqui da nossa história com muito orgulho, nós temos muito orgulho da nossa história, e foram os erros que nos fizeram chegar aqui, na Bell Office, onde a gente faz parte hoje dessa comunidade. Temos aqui a nossa sala privativa, temos aqui o nosso espaço, compartilhamos que hoje nós temos uma pessoa para nos ajudar. É um espaço muito agregador. Temos aqui a comunidade do WhatsApp, onde há muita troca, né? O Evandro até falou das questões dos eventos que são feitos. Então, se você é autônomo e pretende crescer, também procure um espaço compartilhado, procure aqui a Bell Office, né? As unidades da Bell Office, onde você vai ser muito bem atendido e vai ter essa oportunidade de ter um local para apresentação do seu negócio, né, e de crescimento da sua empresa, você como autônomo e futuro empresário. Para encontrar a gente, né, as redes sociais oficiais do escritório, tanto no Facebook quanto no Instagram, @Cavalcante com E Nogueira Advogados. Tudo junto, Cavalcante e Nogueira Advogados. Lá a gente fala bastante. Vocês vão ver muitos nossos rostos aqui, principalmente o meu, que eu falo lá muito com os servidores públicos, que é na área previdenciária, né? E também a gente costuma sempre lançar outros vídeos das outras áreas, mas focado mais no que a gente atua hoje, que é majoritariamente com os servidores públicos aqui do estado do Pará, com foco nos policiais militares e bombeiros militares. Muito bom mesmo. Bom, eu queria agradecer quem está assistindo a gente até agora, né? Foi uma aula, realmente esse episódio foi uma aula. Eu queria agradecer. Obrigado. Muito obrigado, doutor Vinícius, doutor Lorena. Né? Realmente foi uma aula. Eu vou pedir para você seguir a gente nas redes sociais também. Nós temos a rede no Instagram da Bell Office Cowork e o Bell Office Studio, que é esse espaço que nós estamos gravando também. Vou pedir para vocês buscar esse episódio no YouTube, né? Você pode buscar Bellcast, né? O podcast da Bell Office Cowork, você vai encontrar esse episódio e logo a gente vai disponibilizar na rede social, avisar todos vocês para vocês assistirem essa aula que foi, e agradeço e até o próximo episódio.